Bom, vocês me escutam bem? Espero que sim. A gente está começando o encontro Pensamento de Grada Quilomba, faz parte da programação do curso Casa Preta, da plataforma coletiva de Jejum da Mende. Boa tarde para quem está vendo ao vivo, boa tarde, bom dia, boa noite para quem for ver a gravação. A ideia é que a gente possa conversar algumas questões do pensamento da Grada. Ontem, depois da aula, alguém colocou no grupo, acho que foi a Valdinéia ou foi a Vivi, não lembro agora, mas alguém colocou no grupo que a aula nunca é do que a aula é. Eu lembro sempre da senhorinha falando da aula da Nina, que a gente falou da Ivone. A aula da Nina Simone, a gente falou da Ivone Lara, não foi na aula? E então, será que a gente vai falar da Grada? Não sei, vamos descobrir no decorrer da aula. Eu juro do fundo do meu coração que não é intencional. A cabeça vai indo e eu vou indo junto com a cabeça. Bom, de toda forma, a ideia é que a gente possa falar sobre o pensamento da Grada Quilomba. Eu acho que, de alguma maneira, a Grada é uma figura que dispensa apresentação. Eu acho que ela está aí inserida nas leituras, né? Pelo menos as leituras fast food de rede social, que a gente faz sobre as intelectuais negras. De alguma forma, a gente está sempre esbarrando com ela. Mas, para quem nunca ouviu falar da Grada Quilomba, ela é uma pesquisadora, eu sempre esqueço. Ela é nativa de um país falante de língua portuguesa, mas ela cresceu na Europa, especialmente em Berlim, ou foi em Portugal e depois foi para Berlim. Enfim, o material mais conhecido dela aqui no Brasil é o Memórias da Plantação, que é a tese dela de doutorado, que virou um livro, que esse livro é um dos mais conhecidos. Mas eu gosto muito de pensar que o ponto de partida do trabalho da Grada nem é tanto a tese. Ela é uma performance, uma artista plástica, e eu gosto dessa ideia de que ela é uma performance. Me desculpa. Nossa, fiquei travada, abrindo, colocando a mão na boca. Eu gosto de pensar da ideia que a Grada é uma performance justamente porque ela possibilita que a gente vá olhar a produção de mulheres negras fora do marcador do mundo acadêmico. E o mundo acadêmico, embora seja um dos lugares por excelência que a gente se desloca para pensar produção teórica, produção de conhecimento, ele é um espaço elitista e, sobretudo, masculino e branco. Então, quando a gente associa produção de conhecimento única e exclusivamente a esse território, ao território do espaço acadêmico, a gente silencia outras possibilidades de produção teórica e a gente ignora outras possibilidades de produção teórica. A gente centra a nossa ideia única e exclusivamente na concepção de que teoria só é aquilo que é produzido dentro da universidade, e ao fazer isso a gente impede ou não consegue produzir formas de escuta de outros modos de produção de teoria. E eu acho que tem uma pergunta que ela é bastante importante, que é a seguinte pergunta, e eu gostaria que vocês respondessem de fato, não é uma pergunta retórica não, que eu estou fazendo ela para mim mesma. O que é teoria? Afinal de contas, o que é teoria? Nossa, quanto silêncio! Ninguém arrisca? Muito vago, Macária. Algo que se produz sobre alguma coisa é muito vago. Ninguém nunca se perguntou o que é teoria. Temos tantas mulheres acadêmicas que estão no meio universitário, que estão pesquisando. Vocês nunca se perguntaram o que é teoria? O que vocês fazem dentro da universidade? Por que a gente leva 4, 5, 6, 7, no meu caso, 12 anos estudando dentro da, né, para quem, como eu, fez graduação, mestrado, doutorado,
são 12, 13, 14 anos da vida dedicado à produção de conhecimento, vocês nunca se perguntaram o que é produção de teoria? Então, oi. Então, eu acho, não, pelo, assim, né, pelo pouco que eu sei, é que talvez seja uma tentativa de conceituar, eu sei que tá vago, tá? Mas conceituar, enfim, algo, alguma coisa, ou uma experiência, ou que a gente observe. Mas, assim, eu sempre trago, assim, uma questão. A teoria, ela tende a categorizar, a colocar a gente em definições já pré-estabelecidas, que é algo que você precisa confiar, né? E aí você já olha, por exemplo, para a realidade a partir dessas ideias anteriores, sabe? Eu não sei se eu me fiz explicar bem, assim, ficou muito Acho vago, que né? sim. E eu acho que a nossa dificuldade, talvez, em É. conseguir conceituar o que é teoria, acho que reforça ou encontra respaldo naquilo que a Grada está problematizando no livro Memórias da Plantação, que é justamente, afinal de contas, o que a gente referencia, porque teoria e conhecimento não é a mesma coisa. Teoria, do ponto de vista do conceito da palavra, é um sistema de ideias organizado com a finalidade de explicar a realidade. Então, são ideias que são articuladas dentro de um sistema complexo para explicar a realidade. O conhecimento seria tudo aquilo que é produzido a partir da capacidade de sistematização humana. Porque eu acho que esse é um ponto importante, talvez. Conhecimento e teoria parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O conhecimento é um conjunto de informações que a gente organiza a partir da realidade, mas necessariamente não é um sistema de ideias que explica a realidade. Eu posso saber fazer arroz, ter o conhecimento do preparo do arroz, mas necessariamente não sei quais são os sistemas de produção, de organização, as categorias, os conceitos de fazer o arroz. Por que a água tem que estar num ponto X? Ou por que a água não tem que estar num ponto X? Por que se usa alho e não cebola? Por que se usa cebola e não alho? Tem alguma diferença usar o alho e a cebola, além do gosto? Ou é só o gosto que dá a diferença? Tem alguma diferença lavar o arroz antes de cozinhar ou cozinhar o arroz sem lavar? Tem alguma diferença ferver a água antes de fazer o arroz ou não ferver a água antes de fazer o arroz? Então, conhecimento e teoria são lugares diferentes, talvez da mesma ação humana, mas talvez finalidades diferentes, intencionalidades diferentes. E eu penso que essa nossa dificuldade em definir uma coisa e outra é justamente o ponto, talvez, de crítica, um dos pontos de crítica do pensamento da Grada, não só no livro, mas na obra dela como artista plástica. E é engraçado, né? A gente está empenhada no fazer acadêmico, estamos produzindo academicamente, estamos dentro da universidade, mas supostamente aquilo que seria o nosso local de deslocamento profissional, o nosso local de deslocamento intelectual, que é o fazer teórico, é algo que a gente, enquanto teóricas, tem muita dificuldade de conceituar. Ou porque a gente não se vê como teórica, e é um ponto da experiência do racismo e de gênero, ou porque o processo de produção teórica é tão alienado da nossa construção enquanto sujeitos epistemológicos que a gente não consegue definir o que é teoria porque é algo que está muito distante de nós. Eu acho que tanto por um lugar quanto pelo outro são dois lugares perigosos e são dois lugares ausentes. Ausentes do lugar político, que é a produção teórica, a responsabilidade da produção teórica, e é um lugar ausente porque ele é fortemente atravessado por, por uma ideia que
determina a experiência racial, que é a incapacidade intelectual de pessoas negras. Então, nós não somos teóricas que estamos dentro da universidade produzindo teoria e conhecimento. Nós somos somente sujeitos que ocupamos a universidade como resistência racial, mas a nossa capacidade intelectual e produtiva enquanto teóricas, essa não existe. Não sei também se é isso. É um apontamento para a gente pensar mesmo sobre esse processo de produção de teoria de conhecimento. Por que até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Eu gosto muito, antes de eu seguir com a ideia, e eu vou convidar a Patrícia Hill Collins para conversar com a gente, de uma das respostas que a gente deu aqui hoje, que é... Quando eu comecei a pesquisar academicamente, nossa, isso é muito... Eu estou velha, né? Mas é porque eu sou de uma geração anterior às ações afirmativas. Então, quando eu comecei no processo universitário, além de ter pouquíssimas pessoas negras na universidade, havia uma presença quase imperceptível de teóricos negros dentro da universidade. Tinha ali um Fanon meio apagado, um Attili, talvez, para uns filósofos mais radicais, mas não como a gente tem hoje essa invasão positiva, essa ocupação preta das universidades, tanto do ponto de vista de alunos. Eu dei aula quando eu fazia a etapa teórica do doutorado na UFSC, eu cheguei a dar aulas para a sala com mais de 20 alunos pretos na mesma sala. O que para a universidade é muita coisa, assim. Eu lembro da quantidade massiva de jovens pretos que eu via na graduação. Isso em cursos como cinema, por exemplo, que é um curso extremamente elitista. Na medicina também tinha uma quantidade grande de jovens pretos. E eu me lembro que eu cheguei a dar aula para essa juventude há 2 anos, 3 anos atrás. Mas, então, eu sou de uma época, quando eu entrei no processo da universidade, que não havia esse acesso a esses conhecimentos. Entanto, que eu fui ler mulheres negras, autores negros, quando terminei o mestrado. Porque até o mestrado, além de não ter professores pretos, não haviam colegas pretos. Na minha turma de mestrado, eu era a única preta. E também não haviam acesso mesmo a essa produção. Não tinha. Simplesmente não tinha. Os primeiros textos da Angela Davis publicados no Brasil são tradução minha. Então, não era como é hoje. Assim. A Lélia Gonzalez não se achava material dela, como hoje tem 4, 5 livros publicados, tem vídeo na internet, tem coletivo, tem uma série de materiais. Então, uma das coisas que... E eu sou da área da sociologia, apesar de ser da área da educação, a minha especialização foi em filosofia no mestrado, mas um pé na sociologia, né? Porque a teoria crítica da sociedade, ela está ali, entre a sociologia e a filosofia, e a psicanálise, e a psicologia, e a educação. Então, ela é uma área multidisciplinar, como é a antropologia, por isso que foi fácil migrar para a antropologia. Mas um dos textos que eu me lembro de ter lido na graduação foi um texto do Adorno chamado, do Horkheimer, chamado Teoria Crítica versus Teoria Tradicional. E ele problematizava justamente a ideia de teoria. E nas aulas de metodologia científica, por exemplo, a gente ficava horas discutindo o que era teoria. Mas é porque eu acho, me parece, a diaxiologia mesmo que eu vou dizer aqui agora, baseado na minha experiência, no que eu tenho observado, que a experiência racial da universidade coloca mulheres e negros, indígenas, no lugar do sujeito não teórico. A gente não produz teoria na universidade, a gente reproduz o pensamento branco. A gente não tem a autonomia de produzir um pensamento próprio. A gente é forçado pelo sistema eurocêntrico da universidade no Brasil a reproduzir a lógica do pensamento branco. Mesmo pesquisadores que utilizam referenciais teóricos de autores negros são forçados a utilizar autores europeus nos seus trabalhos. Eu conheço pouquíssimos pesquisadores negros que trabalham somente com autores negros nas suas pesquisas. Então, tem um lugar racial, uma narrativa, uma ideologia, talvez, que acho que seja um ponto
que dificulta essa nossa apropriação teórica desse lugar. Então, mas por que eu vou para esse recurso da teoria? Porque um dos pressupostos do feminismo negro, um dos pilares do feminismo negro, que está lá na leitura clássica norte-americana, na figura da Patricia Hill Collins, por exemplo, diferente da Angela Davis, a Patricia Hill Collins é uma intelectual do feminismo negro e ela vem já há muitos anos, há muitas décadas, produzindo sistematizações teóricas sobre o feminismo negro. E aí, de novo, a diferença da ideia do conhecimento para a ideia da teoria é que tanto a Lélia Gonzalez quanto a Patricia Hill Collins estão produzindo categorias e conceitos de análise que para além de explicar as relações sociais, também afetam as relações sociais. Há muitos anos, numa palestra, me perguntaram qual era a minha opinião sobre a intelectual de Jamila Ribeiro. E aí eu lembro que, para minha infelicidade, eu disse que a Jamila Ribeiro não era uma intelectual porque ela não produzia conceitos e categorias de análise. Ela reproduzia essas ideias. Ela era uma excelente escritora e uma excelente palestrante, mas não uma intelectual. Outro dia eu vi em algum lugar uma divulgação do trabalho dela e de outras mulheres e de outros homens negros, e na divulgação do trabalho dela estava escrito criadora do conceito de lugar de fala. Na experiência universitária, teóricos criam conceitos e categorias de explicação da realidade. Por isso que a Lélia Gonzalez é uma intelectual do feminismo negro, ela é uma teórica do feminismo negro. E ela é uma teórica do feminismo negro porque ela criou a categoria mulher negra como uma categoria sociológica e antropológica. A Grada, embora esteja produzindo reflexões teóricas sobre a experiência das mulheres negras a partir da produção da fala, no seu trabalho, no seu livro, ela não está produzindo nenhum tipo de implicação teórica nesse sentido clássico, eurocêntrico de teoria. Eu não sei se isso fica claro para vocês. Mas a Patricia Hill Collins vai dizer que parte da jornada de afetamento das mulheres negras no mundo branco é a produção teórica de conhecimento sobre o lugar da mulher negra e como isso afeta a experiência da sociedade branca masculina ocidental. E a Patricia Hill Collins vai chamar E aí tem um debate, eu acho que é um debate interessante dentro das ciências sociais sobre isso, que é um debate que o Gramsci levanta lá em 1900 e lá vai bolinha. Não sei se todo mundo sabe quem é o Gramsci, o Antônio Gramsci. Antônio Gramsci. Ele era... Ixi, peraí que eu vou ter que voltar umas 10 mil casas aqui na minha ideia, para talvez vocês entenderem. Muito que bem. Na época da Revolução Socialista, na Rússia... Nossa, eu fui longe pra cacete agora, né? Dentre as discussões que o Lenin fazia, ele tinha uma discussão no âmbito da esquerda sobre o que era um intelectual. Teórico, intelectual e produção de conhecimento não é a mesma coisa. Produzir teoria, se portar como intelectual, tem uma entrevista do Milton Santos fantástica que ele fala sobre o que ele acha que é um intelectual, o que ele defende sobre intelectualidade. Então, produzir teoria, ser um intelectual e produzir, sistematizar conhecimento não é a mesma coisa, embora possa ser feita pelas mesmas pessoas. É tipo psicologia e psicanálise. Ser psicólogo não é ser psicanalista, embora um psicólogo possa ser psicanalista. Mas não é a mesma coisa. São coisas de origens diferentes e de práticas diferentes, embora transitem no mesmo lugar que a saúde mental. Essa é a mesma coisa com a ideia do teórico, do intelectual e da sistematização de conhecimento. Então, tinha uma discussão, e a nossa noção de intelectualidade é uma noção que vem da esquerda. Então, tinha uma discussão no interior da esquerda que a intelectualidade era algo formado com a praxis revolucionária, ou seja, o sujeito, ao longo da sua jornada, no seu lugar de classe como um trabalhador, ia desenvolvendo uma intelectualidade. E o que é essa ideia de intelectualidade? O pensamento crítico frente às questões sociais, né? Ele era o sujeito que fazia o exercício do pensamento racional, crítico, teórico, a partir de teorias formuladas por Marx, por Engels, por exemplo, por Lenin, por Trotsky e outros nomes do Partido Comunista, e ao produzir essa intelectualidade, essa reflexão crítica,
ele produzia conhecimento a partir da experiência da luta de classes. Quando o Gramsci, e ele era formado dentro do partido, o partido é do local de formação desse sujeito. Quando o Gramsci é preso e expulso do Partido Comunista, ele começa uma série de reflexões sobre, afinal de contas, o que é um intelectual. E ele cunha uma expressão chamada intelectual orgânico. Por que eu lembrei do Gramsci? Porque é o Gramsci que escreve, antes do Foucault, a primeira noção de lugar de fala, depois Foucault se apropria disso e aí ganha mundo. O que o Gramsci está chamando de lugar de fala? Lugar de fala são os espaços de produção de experiência do sujeito, que produz uma certa noção de realidade, que leva ao exercício da intelectualidade e, portanto, da sistematização de conhecimento. E essa intelectualidade ela pode ser institucional, via partido, ou orgânica, via as experiências que o sujeito produz ao longo da sua vida. A Patrícia Hill Collins retoma essa ideia de intelectualidade orgânica para dizer que mulheres negras, ao produzirem formas de sistematização do cotidiano, a partir de categorias nomeadas por elas, elas não estão só produzindo teoria orgânica, portanto, teoria não acadêmica, como se produzindo enquanto intelectuais orgânicas a partir da experiência cotidiana da comunidade negra e, assim, sistematizando conhecimentos através do cinema, da música, da literatura, das artes plásticas, e todas as manifestações estéticas, porque a Patrícia Hill Collins está retomando uma noção de estética presente nos anos 60, que estética é um processo de comunicação política da experiência vivida a partir da arte, que está lá no pensamento do Brecht, que está no seio do pensamento da esquerda, para produzir, então, essa ideia de uma produção, né, para instrumentalizar essa ideia de uma produção de conhecimento a partir da experiência, e, portanto, uma produção de intelectualidade e, por consequência, uma produção de teoria, porque categorias e conceitos que a sociologia não se apropriava anteriormente a isso, aos anos 80, ontem, eu falava sobre a virada ontológica. Ontem eu falava sobre a virada ontológica na antropologia. A virada ontológica foi um marco teórico que atravessou todas as ciências humanas. E o feminismo negro, enquanto um movimento, enquanto um lugar teórico dentro do feminismo, na sociologia, na universidade, ele vai ser atravessado por essa possibilidade, que é o que está lá no texto da Spivak, que pode subalterno falar, que é essa valorização das experiências culturais, territoriais, e as diversas formas de produção de narrativa e, portanto, em alguma medida, de produção de teoria, porque essas narrativas vão trazer conceitos e categorias próprias para explicar a realidade vivida dos sujeitos, conceitos e categorias que a perspectiva estruturalista da sociologia e do feminismo clássico não permitia antes. Até aqui tudo bem? Dei uma maior volta na história do negócio, mas acho que consegui comunicar o que eu queria. Dúvidas, perguntas? Muito que bem. Então, voltando para a Grada, ou dando continuidade na ideia da Grada, uma das questões que ela vai trazer no livro é sobre esse processo de produção da ideia de fala da experiência das mulheres negras. E ela recorre à psicanálise como um recurso para pensar a produção de fala, justamente porque a fala é o recurso primário do trabalho do psicanalista ou da psicanalista. Ela poderia recorrer à linguagem para pensar a ideia de fala, ela poderia recorrer à antropologia para pensar a ideia de fala, mas o conceito de fala que a Grada está implicando na pesquisa dela, na reflexão teórica que ela produz, é o conceito de fala psicanalítico, porque ele é atravessado por símbolos que são inconscientes e alheios ao sujeito. O que são símbolos inconscientes e alheios ao sujeito? São símbolos que, antes do sujeito poder dotar eles de significado, eles já são apresentados para o sujeito dotados de significado próprio.
Antes que eu possa estabelecer um significado sobre isto ou aquilo já me é apresentado ou introduzido, né? Eu gosto da ideia de me deixe introduzir isto a você, porque é mais ou menos essa ideia, de fato, essa coisa da linguagem é bastante curiosa. O significado das palavras e o uso das palavras nos diversos idiomas, nas diversas línguas. Então, antes que o objeto seja atravessado de significado pelo sujeito, ele já é apresentado com um significado anterior. E cabe somente ao sujeito enquadrar esse símbolo na sua experiência a partir de um significado fixo e móvel. Nesse sentido, a ideia de fala que a Grada apresenta é a fala psicanalítica, porque vem desse lugar do inconsciente, mas que está atravessado por objetos, né, por símbolos. Tem uma expressão do Freud que eu gosto muito, que ele fala de objetal. Ele tinha um negócio com as palavras bastante curioso. Eu não sei se é a tradução do alemão para o português, que tem palavras que só existem em alemão, e aí na tradução... Freud falava alemão, né? Na tradução do alemão para o português, a coisa meio que fica associada ou paralela ao que seria a expressão brasileira, portuguesa, ou se realmente era esse o sentido que o Freud queria dar de objetal. Mas é porque objetal não é só o objeto, é o objeto na relação com o sujeito. Né? Não é, e o objetal dele não é o objeto matéria, a mesa, a cadeira, é qualquer coisa que se relacione com o sujeito, seja algo material ou metafísico. Por exemplo, o ódio é um objeto objetal, porque estabelece com o sujeito uma relação de alteração e de desacomodação, e de acomodação, e de deslocamento, de alguma forma afeta o sujeito. E o ódio é um objeto objetal tanto quanto a cinta, ou tanto quanto a camisola, ou tanto quanto a faca, ou tanto quanto o relógio, ou tanto quanto qualquer objeto material. Até aqui tranquilo? Muito bem, muito que bem. Seguindo, então. A Grada vai trazer essa ideia da fala, então, como esse recurso objetal, para pensar os lugares de enquadro do que é a fala na nossa sociedade a partir dos lugares de raça e de gênero. Quer dizer, não na nossa sociedade, na sociedade europeia, a partir dos lugares de raça e de gênero. Como é que a intersecção desses lugares vão produzindo uma relação objetal com a fala e, ao mesmo tempo, já vem atravessado de significados anteriores à produção da fala. Não só a escolha das palavras que são ditas e os enquadres que essas palavras, no seu jogo de escolhas, vão tendo na narrativa da mulher negra, mas, sobretudo, a própria gestualidade da fala. Por isso que a Grada trabalha com performance. Performance, e aí tem um estudo de uma antropóloga branca, mas berlinense, ela pesquisa dança, e ela vai pesquisar a relação da gestualidade da dança com a produção de uma certa noção de território. Ou seja, é uma ideia que está lá no Merleau-Ponty, ela não é uma ideia nova que essa pesquisadora desenvolve, mas eu acho que é interessante os usos que ela dá para isso, porque isso me lembra muito as possibilidades que a gente, inclusive, falava ontem no Candomblé, de produção corporal a partir desse jogo dos gestos e daquilo que os gestos comunicam. Então, a Grada, ela está pensando na produção de fala muito mais, quer dizer, não só os enquadres simbólicos e os significantes e a localização objetal da fala, mas, sobretudo, pela própria gestualidade da fala, a performance de comunicar algo e os arranjos que essa comunicação produz. Então, a fala, no sentido que a Grada apresenta, ela deixa de ser algo passivo, comunicativo, para ser algo afetivo e propositivo. Quando uma mulher negra fala, ela não está simplesmente anunciando algo ou enunciando algo. Quando uma mulher negra fala, ela está afetando a estrutura de funcionamento social. Eu não sei se isso fica claro ou escuro para vocês. E isso não é enquadro simbólico.
Não é simbolicamente, isso é, na perspectiva do que a Grada apresenta, efetivamente. A fala de uma mulher negra nunca é desprovida de uma afetação, seja do seu lugar físico, seja do seu lugar racial, ou até mesmo do seu lugar econômico, a ideia de intersecção. Esses múltiplos lugares que atravessam os corpos das mulheres negras vão produzindo, na dinâmica das relações, afetamentos. A Grada está falando numa estrutura sociológica, a partir das mobilizações psíquicas, mas se a gente for fazer um paralelo com o que a gente pensou ontem, isso também está relacionado às estruturas simbólicas ancestrais, da própria ritualística, pensando que, em termos de terreiro, não se faz nada sem falar. Quando não é a boca que fala, é o corpo que fala. E aí, aqui tem um diálogo direto com a Grada, porque ela está pensando na gestualidade vocal, mas ela também está pensando na gestualidade corporal e nos índices gestuais que o corpo produz, porque ela entende que as experiências do corpo também são experiências de fala. Por isso que ela vai trabalhar com performance. E na própria experiência do terreiro, a vocalidade, como diria a Leda Maria Martins, para quem é do Clube de Gente, tem uma aula sobre a Leda no curso Feminismo Negro. A Leda Maria Martins é uma teatróloga brasileira que estuda performance. E ela desenvolveu um conceito chamado oralituras, que é a produção de oralidade a partir das liturgias afro-religiosas, ou afro-brasileiras, né? Afro-cristãs, talvez. E aí ela vai analisar os rituais públicos, como os rezados, por exemplo, e quais são a oralidade, aquilo que é dito na produção corporal dessas experiências, que vai contando histórias e narrando memória e fixando uma determinada experiência negra. É importante que a gente consiga ler e entender como essas experiências negras são fixadas e são produzidas e são sistematizadas ao longo do tempo para serem contadas, porque essas experiências negras são os lugares de desdobramento para o nosso local de emancipação racial. Enquanto a gente insiste na ideia de pareamento com o mundo branco, as nossas experiências são meras sombras do mundo branco. Quando a gente, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem o mundo branco como parâmetro para tudo o que a gente faz, tudo o que a gente faz é uma mera reprodução desse mundo branco, uma cópia mal feita desse mundo branco. Mas quando a gente olha para as nossas experiências a partir delas mesmas, a gente consegue dotar essas experiências de um outro valor, de um outro significado, dentro de uma estrutura linguística, de uma gestualidade vocálica, de uma gestualidade corporal, de uma narrativa que só faz sentido quando está enquadrada dentro da nossa própria experiência. É como o trabalho na clínica. Quando você escuta a narrativa do sujeito e localiza essa narrativa dentro de um aspecto coletivo, a narrativa do sujeito se dilui nesse aspecto coletivo. Mas quando a escuta da narrativa do sujeito é baseada na própria experiência do sujeito e nos significados e nas relações objetais da experiência desse sujeito, a narrativa dele ganha um outro contorno e uma outra possibilidade de potência, porque ela faz sentido dentro de si mesma. Ela não precisa da validação externa para que ela faça sentido. É meio que conhece-te a ti mesmo, a verdade vos libertará, porque a verdade é algo relacional no jogo da experiência. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? A gente tem 15 minutos. Agora é a hora. Quando vocês não têm nenhuma pergunta, ou eu explico muito bem, ou vocês não entenderam nada. Eu fico na dúvida. Será que eu consegui comunicar o que eu queria? E aí todo mundo super entendeu o que eu estava dizendo? Ou será que ninguém entendeu nada do que eu estava falando, porque eu não consegui comunicar o que eu queria e está todo mundo tipo assim, peraí, de onde que ela está vindo, para onde que ela está indo? Eu sempre fico na dúvida de qual que é o arranjo. De qual que é o ponto. Mas ainda assim, não é possível que depois de eu ter falado 46 minutos, vocês não tenham nada para dizer.
Gente, não é possível uma coisa dessa. Estou chocada. Estou chocada. Eu queria só falar uma coisa. Eu, essa última parte que você falou sobre quando a gente, é, a experiência individual, quando ela é diluída no coletivo, eu fiquei pensando muito nessas questões, assim, de tentar comparar, né, as pessoas que comparam, assim, eu sei que, não sei se é exatamente, mas, assim, essas coisas de comparar, eu acho que isso não funciona, né, na verdade, eu acho que isso é um grande mal, assim, né, e aí a gente percebe isso nessas leituras, assim, né, o quanto o individual, ele é diluído no coletivo para reafirmar, às vezes para reafirmar um lugar, né, já definido, assim, né, de que não, ou de falas que produzem desigualdade, não sei se eu longe, mas assim, o indivíduo, ele fala de uma coletividade, mas assim, ainda assim, a gente tem que olhar para a experiência, né, porque são atravessadas por essas experiências, né, a individualidade, não sei, fiquei pensando que o quanto a gente coloca no coletivo para ignorar a experiência daquela pessoa. Eu acho que eu consegui entender, não o que você disse, mas não o conteúdo, mas o som, porque estava falhando. Eu não sei se o meu áudio também está falhando. No meu caso, se estiver falhando, é a janela que está aberta, que o vento dispersa o sinal. Posso fechar. Ou se é só o áudio da colega que falou. O que a gente tem que sempre. A gente estava outro dia no grupo de WhatsApp do Djeje, inclusive para quem não está no grupo, eu super recomendo que participe. A gente tem dois, um que fala muito e um que é um pouco mais silencioso. Então, a gente estava lá no grupo que fala muito não, né? No grupo que tem uma participação mais intensa, a expressão falar muito foi uma expressão inadequada que eu utilizei, me desculpe. Que tem uma participação mais intensa, tá? Uma interação mais intensa, sobre romper com o mundo branco. Podemos, conseguimos, temos como romper com o mundo branco? Talvez, para as pessoas no geral, seja cansativo ou não seja esse o exercício de compreensão da realidade. Porém, do ponto de vista crítico do processo, do ponto de vista do exercício intelectual, a gente tem total acordo que o mundo é um lugar racializado e tudo passa pela experiência da racialização, absolutamente tudo. Ou a gente acha que a racialização só existe quando é um discurso que nos convém, como os brancos fazem. Eu estou no lugar de que tudo passa pela racialização. A forma como a gente deseja, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se penteia, o que a gente come, o que a gente gosta, o que a gente assiste, o que a gente acessa. E eu observo que nós, enquanto pessoas negras, nós temos um movimento insistente de ficar mensurando o mundo branco o tempo inteiro. A gente não consegue romper com o mundo branco. Tipo assim, os brancos pintam o prédio deles de amarelo. Nossa, amarelo é cor de Oxum, é uma afronta ele pintar o prédio dele de amarelo. E aí toda a nossa intelectualidade, nossa energia, nossa racionalidade se dilui no mundo branco. E o exercício da gente conseguir pensar o que o amarelo significa na nossa vida morre, porque a nossa vida passa a ser um mundo branco. Essa experiência de diluir o indivíduo no lugar coletivo é a experiência de diluir, pelo menos é o que eu estou tentando chamar a atenção, mas pode ter outras interpretações. É a experiência de diluir a vida negra no mundo branco. Ou seja, os nossos referenciais, os nossos significados, os nossos símbolos se perdem dentro das referências, dos símbolos e dos significados do mundo branco. E a gente tem muita dificuldade de conseguir se localizar enquanto sujeito
epistemológico, ontológico, teórico, cognitivo, enquanto sujeito propositivo, porque a nossa noção de produção de conhecimento, de intelectualidade, de teoria, e seja lá o que for, é a noção do mundo branco. Então, quando a gente está falando indivíduo, a gente não está falando pessoas pretas, a gente está falando pessoas brancas. A ideia de individualidade que a gente aciona para pensar conceitualmente é a ideia de individualidade moderna burguesa, que está lá no pensamento kantiano, e que a Angela Davis discute essa noção de individualidade para discutir evolucionismo penal. A nossa noção de individualidade ela é coletiva, não existe corpo preto que não seja produzido em espaços coletivos. Ao mesmo tempo que só é possível existir um corpo individual, porque só é possível existir um espaço coletivo, porque existem corpos individuais que vão compor esse espaço coletivo, diferente da experiência do mundo branco, que dilui o coletivo no indivíduo. Então, há uma exaltação da individualidade e uma negação da coletividade. Freud criou a psicanálise para responder a problemas de mulheres, essencialmente. Pouquíssimos pacientes narrados nos estudos freudianos são homens, porque o homem ele é o ápice da individuação, o sujeito masculino. Os sujeitos não masculinos e não brancos são sujeitos diluídos no coletivo e, por isso, adoecidos porque perdem sua individualidade. E a noção de individualidade na experiência africana é uma noção que só se produz dentro de um lugar coletivo. Quando a gente faz o santo, e eu acho que a gente pode dizer isso independente da tradição afro-religiosa, se ela é Banto, se ela é Jeje, se ela é Maim, ou se ela é Nagô, se ela é Axante, é um processo de produção individual de corpo, é um corpo que é lavado, rezado, banhado, pintado, vestido, louvado, acariciado, é um corpo que é construído dentro de uma experiência coletiva, mas que ele é único e singular, porque cada ori, cada camutuê é único e singular na sua jornada. Porém, nenhuma jornada se constrói de forma individual. Todas as jornadas se constroem de formas coletivas. E há linguagens e saberes que só o corpo consegue acionar no corpo. E essa cisão entre a gestualidade vocal e a gestualidade corporal é uma construção do Ocidente, mas que ela também está na experiência africana. Por exemplo, numa roda, num xirê, num sincaçambi, de candomblé, a Ekede se comunica com o orixá somente com o balanço da Adjá. Necessariamente não há a gestualidade vocal na comunicação, porque a gestualidade vocal da comunicação ela está acontecendo, sendo produzida pelo corno atabaque. Então, o orixá expresso no corpo do sujeito em transe, da sujeita em transe, se comunica com todos os presentes a partir dos gestos que o corpo produz, mas mediado pela vocalidade do que a reza coletiva produz junto àquilo que o corpo faz ao tocar dos instrumentos. É um conjunto de comunicação que, se acontecido de forma isolada, não funciona. Porém, cada etapa dessa requer um aprendizado específico e uma conformação corporal específica para que, quando aglutinada num sistema coletivo, faça significado, produza significante, ou, em termos freudianos, estabeleça uma relação objeto-objetal. Nossa, agora eu fui profunda, né? Paralelo entre Schiré e Freud foi assim, foi profundo. Mas, em termos freudianos, seria a mesma coisa, seria o mesmo processo. Porque dota de significados algo que é anterior ao nascimento do corpo. Antes do meu corpo nascer na experiência ancestral do candomblé, todos esses significados já estão dados. Eles apenas são introduzidos em mim e depois são experienciados no jogo coletivo e individual, que é a experiência do terreiro. Essa é a ideia de fala, que o que a Grada está tentando dizer é que, ao mesmo tempo que há
uma construção histórica e sistemática de silenciamento das mulheres negras, e ela usa a máscara de ferro como um exemplo dessa relação objetal, né? É um objeto objetal que simboliza o silenciamento das mulheres negras. E ele incrusta, ele crava no inconsciente esse lugar da interdição da fala. Mulheres negras não produzem fala porque há um objeto objetal que significa a fala como algo proibitivo. Ao mesmo tempo, no jogo relacional dentro da experiência de mulheres negras estão produzindo mecanismos de fala que não está associado a nem só a gestualidade vocal do ato de falar, mas a estrutura oral, a ideia de oralidade do mundo ocidental branco. Essa oralidade acadêmica, restrita a conceitos e categorias genéricos, mas que mulheres tão negras estão produzindo formas de produção de narrativa, formas de produção de fala, que não estão restritas a esses lugares marcados do mundo eurocêntrico e branco. Muito que bem. Se ninguém tiver nenhuma pergunta a mais, que ninguém teve nenhuma pergunta, quase, chegamos quase ao fim. É isso? Bom, na sexta, a gente se encontra às 5 horas para discutir o pensamento da Yoronke Oyeumi. Uma das questões que ela traz é a discussão sobre a construção de gênero. E parte dessa noção sobre o lugar da fala, né, a fala como um produtor de percepções, a fala como um produtor... Quer ver uma coisa interessante que eu lembrei agora, e que super vale a pena ler? Os estudos da antropologia feminista no Oriente Médio, a Abdul Lugoff, acho que ela chama, estou confundindo ela com a Lugones. Enfim, tem duas antropólogas, a Vina Das, que vai pesquisar as mulheres indianas, que é uma categoria social, a partir do lugar de gênero, bastante subalterno, e a Abdul... Eu esqueci o nome dela. Deixa eu jogar aqui no Google. Abdul Antropologia. Não tem internet? Que legal. Bom, são duas antropólogas que estão pesquisando a experiência de mulheres fora do marcador do Ocidente, estão pensando essa produção de experiência num Oriente tradicional, que é a Índia e a Índia e os países do Oriente Médio. Nossa, por que eu boto aqui antropóloga e parece só um homem? Islã, antropologia. Eu queria muito achar. Ela tem um texto muito legal. Eu tenho ali no meu caderninho, eu posso pegar. No outro caderninho. Peraí, que eu vou achar. Armet. Eu tô confundindo. Nossa, fui longe. Eu acho que é aqui, Abdul Lugoff, Lila Abdul Lugoff. É uma antropóloga que está pesquisando a produção de experiência de mulheres no Oriente Médio a partir das narrativas que as mulheres produzem. E tanto na Índia quanto no Oriente Médio, nos países de origem islã, né, onde tem a experiência da religião muçulmana, o lugar de fala, a fala vocálica, a gestualidade vocal da produção das mulheres é silenciada na estrutura social. Na experiência ocidental, ocidental, onde nós estamos, as mulheres são silenciadas de forma simbólica pelo seu lugar de gênero. Na experiência oriental,
do Oriente Médio e da Índia, as mulheres são silenciadas de forma intencional pelo seu lugar de gênero. A estrutura legal leva a esse processo de silenciamento. O ponto que tanto a Vina Das quanto a Bulo Goff estão discutindo é que o que nós entendemos como estruturas de silenciamento não são as ausências de produção de narrativa, mas são formas outras de produção de narrativas que só fazem sentido quando localizadas dentro da sua própria experiência. Mulheres negras não são silenciadas e, portanto, não falam, não contam coisas, não fazem coisas, não produzem resistência. Mulher negra não é um local de passividade. A própria ideia de mulheridade negra, na experiência do Ocidente, não é uma experiência de passividade. É uma experiência de resistência e produção de experiência. A pergunta da minha tese de doutorado é: como é que mulheres negras, não acadêmicas, não militantes, não feministas, vêm produzindo movimentos de enfrentamento e resistência à opressão de raça e de gênero a partir do seu lugar de mulher negra, sem que esse lugar seja um lugar politicamente intencional, mas sim um lugar politicamente de enfrentamento e resistência. São as mulheres negras que visitam os homens na cadeia, são as mulheres negras que cuidam dos doentes, são as mulheres negras que educam famílias inteiras e gerações de outras pessoas negras, são as mulheres negras que mantêm os terreiros de candomblé funcionando, todo terreiro de candomblé que tem o seu pai de santo homem, ou a sua mãe de santo branca, ou seu pai de santo branco. Só um minutinho. Oi. O Pedro não chegou da escola ainda. Tá bom? Desculpa. Todo terreiro que tem seu pai de santo branco, sua mãe de santa branca, o seu pai de santo negro, tem a figura das mulheres negras que ocupam e gerenciam esses lugares. O terreiro em que eu frequentava aqui em São Paulo, gerenciado, de fato, nem liderada, gerenciado por um zelador branco, é uma mulher negra, uma EQED, quem administra religiosamente o fluxo da vida, né? Ela que é a linha que costura e que dá o axé necessário. Embora ele tenha muitos conhecimentos sobre a prática ritualística, mas o axé vem dessas mulheres, e assim é em todo e qualquer terreiro. Todo e qualquer terreiro tem a sua EQED que sustenta, que é o pilar de sustentação daquela comunidade, porque mulheres negras são pilares de sustentação e de resistência, independente do título acadêmico, independente do lugar político ou teórico que ela ocupe, mulheres negras são veículos, mobilizadoras importantíssimas para esse processo de construção de resistência, de manutenção da memória preta e de produção de vida cotidiana. Fica aí como sugestão para essa quarta-feira à noite o documentário Cidade das Mulheres, da Ruth Lenz, que é um documentário a partir da etnografia da Ruth Lenz, chamada Cidade das Mulheres, que conta sobre a presença e a importância das mulheres pretas em Salvador no começo do século passado. Tem uma coisa, para encerrar mesmo, muito curiosa sobre essa etnografia da Ruth Lenz. A Ruth Lenz é uma antropóloga norte-americana de origem judaica. Naquele período, os antropólogos iam para campo, faziam suas pesquisas e depois lançavam essas pesquisas em formato de livros e se lançavam o estelato da antropologia. Eram reconhecidos como grandes antropólogos. Assim foi com Margaret Mead, assim foi com o Malinowski, assim foi com Levi-Strauss, e uma infinidade de outros, Victor Turner, Evan Pritchard, enfim, Franz Boas, uma infinidade, Gilberto Freire, uma infinidade, Nina Rodrigues, Arthur Ramos, enfim, uma infinidade de antropólogos no mundo todo, né, de vários lugares. Mas a Ruth Lenz veio para o Brasil fazer a pesquisa dela de doutorado com a orientação do Franz Boas. Ela foi colega do Gilberto Freire na Columbia University, né, em Nova York. O Franz Boas é o cara que inaugura a antropologia nos Estados Unidos.
E a Ruth Lentz, então, no ápice das discussões raciais no mundo, porque as primeiras questões do apartheid já começavam a surgir na África do Sul e as tensões raciais nos Estados Unidos se intensificavam cada vez mais, ali depois da Primeira Guerra Mundial, e nesse período aí de deslocamento para a Segunda Guerra Mundial. Então, a Ruth Lentz vem para o Brasil, porque haviam vários antropólogos norte-americanos aqui, vários. A base da formação da segunda geração de estudos antropológicos afro-brasileiros é formada por antropólogos norte-americanos, porque o Franz Boas criou a noção de que racialidade não tem a ver com genética, e sim com cultura. E aí a antropologia caiu matando em cima disso. E ela vai, então, para Salvador fazer sua pesquisa de campo, uma pesquisa extensa, são 5 anos pesquisando os terreiros de candomblé e a vida cotidiana de pessoas pretas. E aí a Ruth Lentz, quando termina a sua etnografia, é um texto lindo, vale super a pena ler. Inclusive, tem na plataforma On Demand. É um livro belíssimo. É uma das etnografias mais lindas que eu já li. Ela diz que, primeiro, o Brasil não é uma democracia racial, como se falava nos Estados Unidos. O Brasil tem um mecanismo de apagamento da presença negra e de forçada subalternidade negra que é latente na estrutura econômica. Porém, mulheres negras que produzem a vida cotidiana da cidade de Salvador são as responsáveis pela produção também da vida material e cultural de Salvador. Não dá para pensar Salvador e, portanto, Brasil sem pensar a importância da presença das mulheres negras na produção da vida cotidiana. Ela tem uma frase que ela diz que as mulheres negras imprimem ritmo à vida em Salvador. Elas que estão na feira negociando, elas que estão nos terreiros produzindo experiência comunitária, elas que acolhem as pessoas pobres, porque as mulheres negras naquele período já eram mulheres ricas, o candomblé nunca foi uma religião de gente pobre e miserável. Eu tenho um ódio quando falam isso para mim, o candomblé é religião de pobre. Não é, nunca foi e nunca vai ser, porque os africanos detestam a pobreza, porque na experiência africana, pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é a falta da capacidade de dividir aquilo que se tem. E o que se tem não é dinheiro, é o dom que você recebeu no seu momento de criação. Uma pessoa infértil, uma pessoa que não é capaz de compartilhar aquilo que ela recebeu quando ela foi criada por Odumilá ou por Zambi Umpungo. O dinheiro é um valor ocidental. O dinheiro é um valor finito e ocidental. E é um valor muito atravessado de prosperidade. E ela vai dizer que são as mulheres negras que são o centro da produção da prosperidade, da vida política, porque era nos terreiros que os acordos políticos aconteciam, da vida cultural da cidade, porque eram nos terreiros que a vida cultural acontecia, da vida econômica, porque elas estavam no porto negociando, nos mercados negociando e mantendo uma rede familiar e comunitária. Tem vários doutores e doutoras, sobretudo homens, formados, filhos de mulheres do Acarajé, de baianas do Acarajé em Salvador, até hoje. E aí, quando a Ruth Lentz lança esse livro, exaltando a figura das mulheres negras, o que acontece? Os 2 maiores antropólogos brasileiros, Nina Rodrigues e Arthur Ramos, 2 mestiços, metade branco, metade preto, acusam a Ruth Lentz de ter inventado os dados da pesquisa e dizem que ela foi influenciada pelo relacionamento conjugal que ela manteve com o informante dela, com o interlocutor dela, o Edson Carneiro, que era um antropólogo também da época, mestiço, né? Pardo, mulato, birracial. E o Arthur Ramos escreve uma carta, o livro chama A Cidade das Mulheres, e o nome dela é Ruth Lentz. O Arthur Ramos escreve uma carta para a Associação de Antropólogos Norte-Americanos, chamando a Ruth Lentz de puta, dizendo que ela tinha dado para todo mundo em Salvador e por isso ela tinha uma visão que ela se deitava com os negros e por isso ela tinha uma visão tão deturpada da vida negra e que o Brasil era assim, uma democracia racial e que as mulheres negras não eram esse lugar de poder que ela diz na etnografia, que aquilo é uma invenção, que a etnografia dela é uma invenção. O resultado é que ele destrói a carreira da Ruth Lentz. Ele e um outro antropólogo norte-americano, que eu não consigo lembrar o nome agora, é alguma coisa Pierce. O antropólogo adora uma fofoca, né? Eu conheço quase todas. Falou em fofoca é comigo mesma. Não nego o meu lado Oxum.
Pierce, antropólogo. É um cara babaca. Peraí. Pierce, esse aqui é esse? Charles S. Pierce? Ah, enfim, não vou conseguir lembrar agora do nome dele. Enfim, eles se juntam, destroem a carreira dela. Ela passa anos para conseguir uma cadeira como professora em antropologia nos Estados Unidos, e no final da vida dela, ela consegue uma cadeira como professora numa universidade do interior do Canadá. Só um minutinho. Onde você vai essa camiseta? Todo verão? Ah, tá. E aí eles destroem a carreira dela. Essa é uma etnografia muito bonita, que vale muito a pena a leitura e que traz outras possibilidades de compreensão do lugar das mulheres negras, a partir da experiência de Salvador. E depois da Ruth Landes, a próxima intelectual que vai falar da importância das mulheres negras, sobretudo via economia, é a Lélia Gonzalez, nos anos 80. Ela retoma algumas discussões que a Ruth Landes faz e chega no lugar que a gente conhece da Lélia Gonzalez, como uma intelectual que ela não é... A Lélia Gonzalez, ela não é um nome importante do feminismo negro. A Lélia Gonzalez fundou o feminismo negro no Brasil. Ela é a intelectual, a teórica, que produz uma possibilidade de reflexão sobre o lugar da mulher negra a partir de conceitos e categorias que ela traz, porque são conceitos e categorias que não existiam, embora, em alguma medida, a Ruth Landes vai problematizar esses 3 lugares da mulher negra: o corpo para o trabalho, o corpo para o prazer e o corpo para o cuidado, né, do branco, trabalho para o branco, o prazer para o branco e o cuidado para o branco. Mas é ela quem sociologicamente e antropologicamente conceitua isso. As pessoas não leem a Lélia como antropóloga porque ela não tem um campo, ela não tem... Antropólogo é grileiro. Ele acha um campo de pesquisa e coloca lá a placa de que esse campo me pertence. E a partir daquele momento ele passa a ser identificado pelo campo dele. A Lélia não tem essa questão, então ela não é reconhecida como antropóloga, mas é a partir da antropologia que ela produz as reflexões dela. Muito que bem. Por hoje é isso. A gente se encontra na sexta-feira, às 17 horas, para a gente falar, então, sobre a invenção das mulheres na perspectiva da socióloga nigeriana Oyoronke Oyeumi. E, enfim, na plataforma On Demand tem mais uma série de conteúdo para a gente pensar, e a gente segue ali debatendo pelo nosso grupo de WhatsApp, pelo Instagram também. De alguma forma, essas disputas teóricas na universidade ela é comum, porque, diferente do que a gente pensa, produzir teoria é um processo permanente de disputa, porque teoria é um conceito ocidental, e tudo no Ocidente é disputa. Como nós, sujeitos negros, somos destituídos do nosso lugar teórico dentro do ambiente universitário, dentro da universidade, a gente tem uma... É que nem empreender. Quando a gente começa a trabalhar com empreendedorismo, porque dentre tantas coisas que eu faço nesse mundo, meu Deus, eu sou empreendedora, o DGEG é um empreendimento, né? É um empreendimento preto, mas é uma empresa como qualquer outra, então eu sou uma empreendedora. Inclusive, antes da aula, estava eu discutindo o funil de vendas. A gente tem uma noção, uma ideia de que é algo linear, de que é algo tranquilo, de que é algo que não tem desgaste, de que é uma coisa que simplesmente acontece. Só que produzir teoria e empreender é uma jornada louca e insana, porque a teoria ela só faz sentido quando ela é colocada à prova. Então, sistematicamente, você tem que estar revendo o que você está escrevendo e estar sempre num processo de questionamento sobre aquilo que está sendo escrito e pensado. Será que aquilo que eu vi realmente é o que é? Ou eu estou atribuindo valores para isso? A gente falava um pouco disso ontem, quando a gente estava pensando sobre, acho que, antropologia, símbolos, representação e tal. Então, por exemplo, eu sou uma mulher negra que pesquiso mulheres negras na roda de samba. Sou uma mulher negra que cresci no samba e pesquiso mulheres negras na roda de samba.
supostamente, para mim, fazer pesquisa deveria ser uma coisa muito tranquila, mas, na verdade, é um inferno na Terra, porque eu, todo momento, eu tenho que me perguntar se aquilo que eu penso é aquilo que a minha interlocutora também pensa, porque senão eu nego a possibilidade da subjetividade do outro. É igual ser psicanalista. Se você vai para a clínica para ouvir o que o cliente vai te dizer a partir das suas experiências, a subjetividade do outro morreu quando você sentou na poltrona. Porque se o que está em jogo é a sua experiência, o que é que o outro está fazendo ali contando a história de vida dele? Se o que ele está te falando não vale de nada, o que vale é a sua experiência. Então, é um exercício. Eu, inclusive, acho que é muito mais difícil ser psicanalista de uma mulher negra do que ser psicanalista de uma pessoa branca, porque tem as ciladas do lugar comum. Ah, eu sou negra, ela é negra, todo mundo é negra, a gente se entende. Não, senhora. Tem que ter estranhamento. Se não tiver estranhamento, não tem psicanálise, não tem pesquisa. Pesquisa é produzir estranhamento. Pesquisa é produzir desconforto. Pesquisa é produzir deslocamento. Se você faz 5 anos de doutorado, 2 anos de mestrado, 2 anos de TCC e termina sem estar deslocado, arrebentado, descaralhado, descompassado, você não fez pesquisa. Você fez resumo teórico. Porque produzir teoria é estar o tempo todo nesse lugar de refutamento. No nosso mundo, o lugar teórico é porque as pessoas vão fazer mestrado e no meio do caminho começam umas inquietações insanas e as pessoas acham que elas estão equivocadas. Mas, na verdade, elas estão fazendo mestrado. A minha orientadora fala que antropólogo que vai para o campo e não tem crise de ansiedade não está fazendo pesquisa direito. Em alguma medida, ela tem razão, porque você está lidando com o diferente, né? com o estranhamento. Isso tem que te gerar algum tipo de deslocamento. Alguma coisa tem que te dar, alguma coisa tem que bater ali e alguma coisa tem que acontecer. É tipo você entrar em transe, depois de um tempo você acostuma, óbvio. Mas nas primeiras vezes que você incorpora, se você não tiver um negócio estranho, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Porque é natural. O teu corpo não foi um corpo formado para o transe. O transe é um processo que vai ser adquirido ao longo da experiência. E as pessoas que estão no processo coletivo precisam ter a capacidade emocional e a inteligência emocional de acolher esse estranhamento. O papel de um orientador de pesquisa não é só corrigir texto e dizer ler isso ou aquilo, é também de acolher o processo de deslocamento e de estranhamento do seu orientando. A mesma coisa um psicanalista, porque eu falo que, para mim, psicanálise é dedo no cu e gritaria, porque o meu papel como psicanalista é acolher o deslocamento, o estranhamento, o descompasso, a inquietação, a angústia do outro. Porque se for para o outro vir fazer análise e está tudo redondinho, está fazendo análise por que então, colega? Usa o dinheiro e vai no cinema, que vai ser mais prazeroso. Compre uma roupa bonita, faz uma viagem cara, que vai ser mais prazeroso do que fazer análise. A análise é o desconforto, pesquisa é o desconforto, dar aula é o desconforto. E aí eu já estava e ainda voltei a falar mais. Deslocamento, eu acho que essa é a ideia. Acho que a pesquisa tem que nos levar ao lugar de deslocamento. Quando a gente para de entrar no lugar de deslocamento, é porque tem algo que não está funcionando bem. Tem algo que não está funcionando bem. A gente volta a se deslocar no dia 26 de novembro, às 17 horas. Para quem é assinante da plataforma, o conteúdo fica gravado. Para quem está só no grupo e veio do Insta, é isso, né? O que tinha para hoje era isso, mas a gente volta a se ver, então, no dia 26, seguindo a nossa reta final de 2021 dos conteúdos da plataforma. Revejam, tem vários conteúdos que complementam esse. Tem as aulas sobre a Lélia, a Beatriz, a Angela Davis, tem as aulas sobre intelectuais africanos. Os temas, eles se encontram, né? O pensamento se esbarra, porque essa cisão dicotômica, o isto ou aquilo, que a universidade cria, só existe na cabeça do branco, porque nós somos sujeitos integrais e complexos. E o pensamento é algo integral e complexo. Então, não se acanhe. Vamos, que é isso mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente se vê na sexta-feira e
É isso aí, né? É que nem Exu. Eu acho que conhecimento é a personificação de Exu. É tudo e não é nada, tá aqui, tá ali, é de todo mundo e não é de ninguém. Mas está sempre em movimento. Então, boa quarta e vamos que vamos, gente. Até mais.